Deus tem uma habitação no céu. Deus tem um santuário, um templo no céu. E Hebreus reflete muito mais, de maneira mais próxima, essa visão apocalíptica judaica de um santuário em atividade, com uma única diferença. Hebreus capítulo 1 estabelece que Jesus é superior aos anjos. Então, os sacerdotes nesse santuário celestial não são os anjos, é o próprio Jesus Cristo, que é um sacerdote de uma ordem diferente, a ordem de Melquisedeque. Se for admitido uma concepção platônica da realidade e este mundo celestial ser entendido em uma forma totalmente metafórica, então, na realidade, não haverá espaço para a concepção de uma estrutura real de um santuário neste espaço celestial. É importante a gente saber que a ideia de um santuário celestial ou de santuários celestiais é uma ideia compartilhada pela cultura do Antigo Oriente Próximo, a cultura que cercava Israel. Então você tem, por exemplo, achados arqueológicos que confirmam, tem figuras de templos celestiais, de deuses babilônicos, por exemplo. A adoração celestial acontecendo de uma maneira paralela à adoração terrestre daquele deus. Na realidade, se alguém pensa que por fazer algo ele vai acrescentar méritos à sua vida, é ofensivo a Deus. É como estar dizendo para Deus que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma penitência, eu tenho que fazer jejum, ou eu tenho que pagar alguma promessa, ou eu tenho que devolver meus dízimos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, qualquer pensamento desse tipo é ofensivo, porque diminui a obra de Cristo. Dentro da teologia adventista do sétimo dia, o santuário celestial aponta para a verdade de que muitos dos aspectos do tabernáculo hebreu são representações de uma realidade celestial. Entre as crenças fundamentais do adventismo está a seguinte descrição: existe um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando disponível para aqueles que creem os benefícios de seu sacrifício expiatório oferecido de uma vez por todas na cruz. Ele foi inaugurado como nosso grande sumo sacerdote e começou um trabalho de intercessão após sua ascensão. Ao final do período profético de 2.300 dias, ele entrou na segunda e final fase de seu ministério de expiação. No episódio de hoje, veremos como é moldada essa crença a partir da visão bíblica de Hebreus e outros textos sagrados. Não saia daí, o Teólogos está só começando. Quando nós falamos de literatura apocalíptica judaica, a gente está falando daqueles textos que foram escritos num período intertestamentário, mais ou menos. São textos próximos do texto de Hebreus, em termos de tempo, né? Esses textos não são muito conhecidos. Por exemplo, você tem 1º Enoque, 2º Enoque, 1º Esdras, 2º Esdras, os testamentos dos patriarcas, Levi, Abraão, a ascensão de Moisés. São livros pouco conhecidos assim, de maneira geral. E eles são muito interessantes, eles geralmente descrevem o profeta tendo uma visão ou sendo levado para o céu, e nesse céu tem um santuário, que é apresentado de diferentes formas. Pode ter um templo ali, um prédio, onde o visionário, o profeta, é convidado a entrar, e ele entra nesse templo. O templo tem lugar santo e santíssimo, 2 compartimentos, geralmente tem um véu separando os 2 lugares, tem altar de incenso, tem incensário. Ou seja, é a mesma estrutura que você encontra no Antigo Testamento. Então esses textos, eles retratam um santuário no céu. Eles apresentam diferenças. Os textos de linha escatológica, eles apresentam o santuário inativo. Não tem ninguém fazendo nada dentro desse santuário, nenhum tipo de atividade sacerdotal.
Os textos judaicos de linha mais mística são esses onde o profeta é levado para o céu e adentra no santuário e tal. E lá, geralmente, o profeta encontra um anjo ou vários anjos que são sacerdotes e que eles oferecem ali todo um ritual sacerdotal nesse santuário celestial. Então, o que importa para a gente é que essa é uma ideia que os judeus já tinham, de um santuário no céu. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento descreve a morada de Deus, o templo celestial, um lugar no céu, onde Deus dá ordens à sua criação, onde Deus efetua juízo, onde os filhos de Deus se reúnem para adoração e onde a aliança também é ratificada. E é um lugar para onde os adoradores também direcionam as suas orações. Eu estou em perigo, né? No Antigo Testamento, Davi faz isso. Estou em perigo e eu direciono a minha oração, meu pedido de socorro para o santuário no céu, onde Deus está me ouvindo. É importante a gente saber que a ideia de um santuário celestial ou de santuários celestiais é uma ideia compartilhada pela cultura do Antigo Oriente Próximo. A cultura que cercava Israel. Então você tem, por exemplo, achados arqueológicos que confirmam, tem figuras de templos celestiais, de deuses babilônicos, por exemplo. A adoração celestial acontecendo de uma maneira paralela à adoração terrestre daquele Deus, né? Então, essa é uma ideia difundida. Mas o Antigo Testamento não copiou essa ideia dessas nações vizinhas, porque há uma diferença marcante, duas diferenças marcantes. A primeira diferença é que o santuário celestial do Antigo Testamento, ele é dedicado a um único Deus. Ele é monoteísta. Só Yahvé, o Deus de Israel, tem esse santuário. Nas culturas vizinhas, são vários santuários, porque eles eram politeístas. Então, você tem vários santuários nos céus, né, dedicados a esses deuses. A segunda diferença é que, na literatura do Antigo Testamento, é muito mais frequente você encontrar pessoas orando para Deus, direcionando a oração a Deus nesse santuário celestial. Ouve tu, ó Deus, né, na tua habitação, na tua morada. E esse tipo de oração é muito raro de encontrar na literatura do Antigo Oriente Próximo. Mas a ideia de um santuário celestial é compartilhada. A hipótese mais provável é que essa era uma ideia muito antiga e que tanto o Antigo Testamento quanto a literatura do Antigo Oriente Próximo compartilham dessa ideia, dessa mesma fonte muito mais antiga. Quando o profeta Isaías tem a visão, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado no alto e sublime trono. E ele descreve os querubins, os serafins ao redor de Deus. E ele diz ali, no capítulo 6, nos primeiros versos, que as abas das vestes de Deus, elas enchem o templo. Ou seja, ele está tendo uma visão do templo celestial. E que a manifestação da glória de Deus fez as bases desse templo se estremecerem, né? Na continuação dessa visão, ele menciona o altar, de onde um anjo tirou uma brasa e tocou na língua dele. Ou seja, você tem a figura do templo e a figura do altar. São objetos e são lugares muito semelhantes ao santuário terrestre, descrito em Êxodo e Levítico. O profeta Ezequiel também tem uma visão celestial, de seres celestiais, de um lugar muito parecido com um santuário, no capítulo 1, no capítulo 10, onde ele descreve os querubins, os seres celestiais, naquela estrutura, no capítulo 10 especialmente, ele fala da glória que enche aquela casa. Essa é uma referência inequívoca a um templo que não é o templo terrestre. É o templo celestial, é o santuário celestial. O profeta Daniel também tem uma visão, ele tem várias visões de realidades celestiais, mas ele tem uma visão especialmente dedicada ao santuário celestial. No capítulo 8 e no capítulo 9 ele fala disso. No capítulo 8, verso 14, ele fala da purificação de um santuário, que não pode ser o santuário terrestre, só pode ser um santuário grande, de ordem universal, um santuário celestial. E no capítulo 9, ao falar da restauração desse santuário, ele se refere à unção do Santo dos Santos. No capítulo 9, no versículo 24, ele fala que o Santo dos Santos seria ungido.
Essa é uma linguagem muito próxima da de Êxodo, da inauguração do santuário terrestre. Então, a unção do Santo dos Santos foi algo que Moisés fez quando inaugurou o tabernáculo do deserto. E Daniel está falando de uma outra unção do Santo dos Santos. O Santo dos Santos celestial seria ungido, ou seja, ele está profetizando uma, digamos, reinauguração, só que agora no céu. Uma referência muito clara ao santuário celestial. Tanto a literatura apocalíptica da época do Antigo Testamento, quanto os próprios textos inspirados descrevem um local de habitação divina dentro da realidade celestial, embora a função e as atividades realizadas lá sejam vistas de forma diferente. Mas na teologia geral de nossa realidade contemporânea, parece não haver espaço para essa perspectiva. Todo o ministério de Cristo parece se encerrar na cruz, e não há necessidade de um trabalho a ser realizado dentro do santuário celeste. Uma questão importante que precisa ser salientada é que às vezes algumas pessoas utilizam textos encontrados na carta aos Hebreus para defender a posição de que Jesus, na sua ascensão, entrou diretamente no lugar santíssimo e aí então passou a desempenhar o seu ministério. Normalmente são utilizados os seguintes textos para afirmar que Jesus entrou diretamente no Santíssimo já na sua ascensão. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, está escrito assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui a expressão que é utilizada para defender a ideia da entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial por ocasião da ascensão, é esta expressão aqui, além do véu. A verdade é que o termo véu, o termo grego katapetasma, que é utilizado aqui, poderia se referir a qualquer um dos véus do santuário. Poderia se referir ao primeiro véu, aquela cortina que separava o pátio do lugar santo, o primeiro compartimento. Poderia se referir ao segundo véu, e essa é a expressão que o escritor de Hebreus utiliza quando quer se referir a esse véu. Lá em Hebreus capítulo 9 ele fala do segundo véu, que dá acesso ao lugar santíssimo. E às vezes na Septuaginta pode até mesmo se referir ao véu que ficava lá fora no pátio. Então quando o texto diz que Cristo entrou além do véu, não significa necessariamente que ele entrou no lugar santíssimo. Porém, alguns intérpretes, até mesmo adventistas, creem que a linguagem aqui é tão poética, tão metafórica, que a expressão além do véu poderia ser apenas uma forma figurada de se referir ao acesso amplo à presença de Deus, que Cristo tem como nosso representante e aonde nossa esperança deve ir como uma âncora firme, né? Como uma âncora da alma, segura e firme. Então, quer entendamos metaforicamente ou de modo concreto, como sendo um véu, né? Isso em nada prejudica a doutrina adventista da purificação do santuário celestial a partir de 22 de outubro de 1844. Há também aquela perspectiva de que Cristo, quando subiu ao céu e entrou no santuário, ele entrou também com o objetivo de ungir o santuário numa cerimônia de inauguração de seu ministério sumo sacerdotal. Se assim o foi, então ele certamente teve acesso ao lugar santíssimo. Ele entrou além do véu para poder ungir todo o santuário, preparando para o início de seu ministério sacerdotal ali. Na estrutura literária, nós temos uma passagem paralela que seria Hebreus 10, 19 e 20. E está escrito assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, quando juntam esses dois textos que estão em paralelo na estrutura literária, ele diz o seguinte: Jesus entrou além do véu, isto é, Jesus entrou no Santíssimo. E aqui está dizendo que ele entrou no Santo dos Santos, nesta versão da Bíblia aqui, que é a versão Almeida Revista e atualizada.
Além desses textos aqui, nós temos Hebreus capítulo 9, no verso 12. E aqui no verso 12 de Hebreus 9 está escrito: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui, mais uma vez, se repete a expressão Santo dos Santos, que já apareceu lá no capítulo 10, verso 19 e 20, e aqui no capítulo 9, verso 12, também aparece a expressão Santo dos Santos. Então, a conclusão de alguns é a seguinte: se Jesus entrou no Santo dos Santos, o Santo dos Santos naturalmente se refere ao Santíssimo, então Jesus entrou ali de uma vez por todas, e então na sua ascensão ele entrou e está resolvida a questão, não há mais o que discutir. Entretanto, não é bem assim. Inclusive, a nova Almeida atualizada, ela já não mais traduz aqui no capítulo 9, verso 12, utilizando a expressão Santo dos Santos. E também no capítulo 10, onde aparece Santo dos Santos, não aparece. Então, qual é a expressão que substitui o Santo dos Santos? Santuário. Porque a palavra original, como ela é utilizada aqui, em grego, ela não se refere a um lugar específico. Ela está se referindo ao santuário. Na Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, esta mesma palavra, ela nunca é utilizada para se referir ao Santíssimo. E isso também acontece nos escritos pseudepigráficos. Essa expressão que aparece aqui também não se usa para se referir ao Santíssimo. E o mesmo se pode dizer também de Filo de Alexandria, que nunca utilizou esta expressão para se referir ao lugar santíssimo do santuário. Então, o que é que está sendo dito? Que Jesus entrou no santuário. E quando é que Jesus entrou no santuário? Naturalmente, nós entendemos que isso aconteceu após a sua ascensão. E para que ele entrou no santuário? Isso nos remete agora para a profecia de Daniel 9, verso 24, é a profecia das 70 semanas. Algumas pessoas têm questionado a relevância, a validade de uma doutrina de purificação do santuário celeste. Chegam até mesmo a questionar se é realmente plausível purificar um santuário que está no céu. De que, especificamente, um santuário celeste seria purificado? Se nós formos à Epístola aos Hebreus, nós iremos encontrar algumas informações importantes sobre a purificação do santuário. Hebreus capítulo 9, versículo 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, uma referência ao sistema típico, se purificassem com tais sacrifícios estes mencionados anteriormente no capítulo. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, o original, com sacrifícios a eles superiores. O que é que o escritor da epístola está dizendo para nós aqui? Que assim como as figuras das coisas celestiais, assim como as cópias, necessitavam de purificação mediante sacrifícios, as próprias coisas celestiais, os originais, também necessitavam de purificação, porém com sacrifícios superiores. Nesse caso, uma referência ao sacrifício de Jesus Cristo, sua obra completa na cruz. Verso 24: pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, como era o santuário da antiga aliança, figura do verdadeiro. Cristo não entrou num santuário que funcionava como uma figura de um original, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O apóstolo está dizendo que Cristo entrou num santuário não feito por mãos humanas, não uma figura ou uma cópia, uma réplica, mas entrou no próprio original que se encontra no céu, entrou nas regiões celestes, entrou no santuário celestial para comparecer por nós diante de Deus. Esses dois versos são muito importantes para a doutrina adventista, principalmente o verso 23, que fala da necessidade de purificação das próprias coisas celestiais, mediante o maior e mais perfeito sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo.
Note também que no verso 23 não se estabelece um tempo para que ocorra tal purificação. Alguns chegaram à conclusão, que não emerge do texto, de que assim que Cristo subiu ao céu, no ano 31 da era cristã, após sua morte e ressurreição, ele já entrou no santuário para, através de seu sangue, purificar as coisas celestiais, baseados nesse verso, no verso 23. Mas o texto não diz que ele entrou no santuário celestial para purificar o santuário assim que subiu ao céu. O texto não estabelece o fator tempo aqui. Alguns, até mesmo estudiosos adventistas, chegaram à conclusão de que a purificação das coisas celestes ocorreu de fato com a ascensão de Cristo, porque eles entendem a purificação aqui não aquela que ocorria no final do ano litúrgico, no dia da expiação. Eles entendem que aqui é uma referência à inauguração ou à unção do santuário, que marcou o início do ministério sacerdotal de Cristo no céu. Outros creem que não, que aqui se refere à purificação do santuário mesmo, o antítipo do que ocorria no dia da expiação, quando o santuário era purificado dos pecados do povo. Se assim for, o fator tempo ficaria em suspense aqui, já que o texto não trata do fator tempo. Onde então encontraríamos o fator tempo? Os adventistas têm apontado, chamado a atenção para a passagem de Daniel, capítulo 8, verso 14, quando o anjo diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado por meio da investigação dos dados cronológicos desta profecia, Daniel 8, juntamente com a profecia das 70 semanas, Daniel 9, nós podemos chegar à data de 22 de outubro de 1844, a partir da qual o santuário celestial seria purificado. As próprias coisas celestiais experimentariam uma purificação com base na obra redentora de Cristo na cruz. E o que seria essa purificação do santuário celestial? Já que os pecados do povo de Deus eram transferidos para dentro do santuário ao longo do ano litúrgico e no dia da expiação eram de lá removidos, nós podemos fazer a ponte para o antítipo, entender que os nossos pecados são transferidos via sangue de Jesus Cristo para dentro do santuário celestial, mantendo ali o seu registro. E desde 22 de outubro de 1844, conforme a profecia de Daniel 8,14, começou ali uma obra, a última etapa do ministério expiatório de Jesus Cristo, uma obra de investigação desses registros para a remoção total e definitiva dos pecados que estão ali registrados, para que sejam colocados no final dessa etapa do juízo investigativo sobre a cabeça do verdadeiro culpado, Satanás, o originador e instigador do mal. Estudar o tema da salvação pela ótica do santuário nos leva a considerar a relação entre os livros do Antigo e Novo Testamento. Enquanto os primeiros falam das realidades terrenas e a necessidade de se realizar os sacrifícios e rituais, ao mesmo tempo, vários profetas apontavam para a necessidade de que algo assim também fosse feito em caráter universal, amarrando todas essas profecias tipológicas ao ministério do Messias, revelado nos Evangelhos e consolidado em Hebreus. Na profecia das 70 semanas, ali no capítulo 9, verso 24 de Daniel, nós encontramos 6 infinitivos verbais, a obra que o Messias viria a realizar. E aqui está escrito assim: fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Observe que estas palavras que aparecem aqui, que em português são palavras diferentes quando fala de transgressão, de pecados e iniquidade, e as palavras originais aqui, elas aparecem lá no Antigo Testamento, em Levítico, quando faz referência aos benefícios do ministério levítico em favor do povo, do ministério sacerdotal da linhagem de Arão em favor do povo. Então, isto Jesus viria a realizar também, porque através do seu perfeito sacrifício, ele poderia resolver o problema do pecado da humanidade. Agora, aqui são os 3 primeiros, e acrescenta ainda, trazer a justiça eterna. O sacrifício de Cristo tornou disponível
para a humanidade a justiça necessária, porque o homem não pode justificar-se a si mesmo. Então a justificação, ela acontece através da obra realizada por Cristo. E é um sacrifício que não pode ser suplementado por qualquer coisa que o ser humano faça. Na realidade, se alguém pensa que por fazer algo ele vai acrescentar méritos à sua vida, é ofensivo a Deus. É como estar dizendo para Deus que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma penitência, eu tenho que fazer jejum, ou eu tenho que pagar alguma promessa, ou eu tenho que devolver meus dízimos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, qualquer pensamento desse tipo é ofensivo, porque diminui a obra de Cristo. E a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, porque foi oferecido pelo Deus homem na cruz do Calvário. Então a justiça eterna foi trazida por Jesus Cristo na cruz, e está disponível esta justiça para todos aqueles que a aceitarem. E depois então diz, selar a visão e a profecia, e finalmente o último infinitivo verbal que nós temos aqui é ungir o Santo dos Santos. Então observe, nós estamos aqui no capítulo 8 de Daniel, uma profecia sobre o santuário. Aqui nós temos palavras que nos remetem para o santuário e ainda temos esta informação de que o Santo dos Santos seria ungido. Agora, o que é o Santo dos Santos? Alguém poderia pensar mais uma vez, é o Santíssimo. Na realidade, Santo dos Santos, a expressão original, ela se refere a algumas coisas que estão vinculadas com o santuário. Até mesmo o incenso era Santo dos Santos, o incenso era santíssimo. Então não está fazendo referência aqui a um dos ambientes do santuário especificamente, mas está fazendo referência aqui a todo o ministério do santuário. Então, o que o texto está dizendo é que dentro desse período das 70 semanas, o santuário seria ungido. E isso aqui é interessante, porque de acordo com a nossa compreensão das 70 semanas, do seu início e do seu final, o início das 70 semanas foi através do decreto de Artaxerxes I, no ano de 457, um decreto dado a Esdras, a especificação aparece no verso 25 de Daniel 9, para restaurar e reconstruir Jerusalém, tanto administrativamente, a administração das leis agora obedeceria a Torá, ainda que estivesse sob o domínio do Império Persa, mas a Torá seria ensinada ao povo e as pessoas seriam ensinadas agora a obedecer, seria uma reconstrução moral e espiritual do povo, além da reconstrução física, que depois seria complementada quando Neemias chegasse 13 anos depois. Então, dentro do período das 70 semanas, que começou em 457 e vai terminar no ano 34, ocorreria a unção do santuário. A unção ocorreu por ocasião da ascensão de Jesus e esta ascensão foi no ano 31 da nossa era. Agora, a pergunta que se faz é, ungir o Santo dos Santos. Para que vai ungir o Santo dos Santos? Depois que ele recebeu o encargo sumo sacerdotal, ele começou ali uma obra de mediação em nosso favor. Ali ele apresenta os méritos de sua vida sem pecado e de sua morte expiatória sobre a cruz diante do Pai e aplica ao pecador penitente os benefícios de sua expiação. O livro de João diz que onde tem o amor não existe temor. Se eu tenho Jesus como meu advogado e o Pai como meu juiz, eu não vou ter temor. Portanto, eu queria chamar a atenção para a fé e a segurança que nós temos no santuário celestial.